Meu nome é Luiz, né? Estou muito feliz, graças a Deus. Só de estar vivo já é uma alegria, uma felicidade, né? E as conquistas estão vindo aí, 2015 está finalizando e esperamos um 2016 bem melhor. Muita paz, muita alegria, muita saúde. E minha linda, Maria Lúcia, grande beijo, te amo. É isso aí, Luiz. Muita paz, muita alegria e muita saúde também para você e para sua linda e para toda a sua família. Quero mandar beijos também para o Fagner, para a esposa Rosilane e para os filhos Rogério, Maria Eduarda e Edivaldo Neto, que estão na fazenda Pouso Alegre e curtem sempre o Manhã Vitoriosa. Um beijo grande para todos vocês. Obrigada pelo carinho. Quero mandar beijos também para uma garotinha linda que completou aniversário na última sexta-feira. É a Sara, de 5 anos, filha da Tânia, no bairro de Miders. E Sarinha, ó, beijo grande no seu coração, atrasado, mas tá valendo demais. Que Papai do Céu encha aí a sua vida de bênçãos. Bom, e agora é hora de esporte aqui no Manhã Vitoriosa. É isso aí, teve jogão de bola esse final de semana pela 8ª edição da Copa Unimed Beira-Rio. Você confere agora uma partida pela categoria intermediária. Zebrinha recebe dentro da área e chuta, mas não consegue marcar. Anderson arrisca de fora da área e o goleiro De Ângeles faz uma bela defesa. Zebrinha recebe dentro da área e toca para o fundo da rede e faz 1-0 para Estruturas Metálicas Basílio. No início do segundo tempo, troca de passe na área. Marcelo faz 2-0 para Estruturas Metálicas Basílio. E na sequência, Zebrinha faz o terceiro. E só dá a Estrutura Metálica Basílio. De Ângeli faz boa defesa. E na sobra, ele de novo. Zebrinha 4-0. Undercred, Banco BMG Vitrine tenta acordar no jogo, mas o goleiro Eliel defende. Paulo Antônio chuta pro gol. O goleiro toca na bola, mas ela entra. 5-0. Cruzamento na área. Paulo Antônio de cabeça faz mais um. 6-0. E ele de novo de cabeça. 7-0. Em uma cobrança de falta, Fusquinha faz o gol de honra para Adercred Banco BMG Vitrine. E o placar final, 7 Estrutura Metálicas Basílio, Adercred Banco BMG Vitrine 1. Tem dia que as coisas não dão certo. Foi uma tarde atípica. Eles foram mais felizes do que nós. Algumas coisas não tem explicação, mas a equipe do BMG se comportou bem, uma equipe disciplinada e já está acostumada com títulos aqui no Beira-Rio. Agora desejar boa sorte aí para quem prosseguir no campeonato, mas hoje foi uma tarde feliz. Foi excelente o resultado, né? Quero parabenizar a nossa equipe que jogou bem, se comportou bem, mesmo entramos, já estávamos classificados. Mas fizemos nosso dever de casa, que é ganhar. A gente tem que somar o que a gente fez agora e pôr em prática no mata-mata, entendeu? Não pode ter risco, tem que jogar sério, ou nós jogamos, jogamos, e é isso aí. É isso aí, parabéns então para os atletas da equipe Estruturas Metálicas Basílio. Agora esse placar de 7-1 para quem perde é doloroso, né? Não, é sofrido, né? Nós brasileiros sabemos bem o que é isso. Quem se lembra aí do último jogo do Brasil contra a Alemanha na Copa do Mundo? Ai, credo, aquele enfático 7-1. Dolorido, sofrido demais, que vai continuar na memória dos brasileiros por muitos e muitos e muitos anos. Tá bom, na próxima quinta-feira você confere aqui no Manhã Vitoriosa os jogos que acontecem no final de semana pela 8ª edição da Copa Unimed Beira-Rio. Agora nós vamos deixar o esporte, vamos falar um pouquinho de saúde. Eu recebo aqui no estúdio do Manhã Vitoriosa a bióloga Vanessa Suzuki, que é professora de biologia e especialista em insetos. Bom dia, Vanessa, tudo bem, querida? Seja bem-vinda aqui ao Manhã Vitoriosa. Pode sentar. Você de casa sabe bem do que nós vamos falar agora. Nessa época do ano, a impressão que se tem é de que há uma infestação de insetos, principalmente daqueles besourinhos pretos, besouros pretos, né, que incomodam a gente demais. A gente tem que fechar a casa inteira e mesmo assim eles insistem em entrar dentro de casa. Por que que isso ocorre, Vanessa, nessa época do ano e geralmente logo após um período chuvoso? A gente percebe que há uma incidência maior logo após um período chuvoso. Então, porque na verdade essa época é a época da reprodução desses besouros. Então, durante todo o ano eles ficam escondidos embaixo do solo e quando começam as primeiras chuvas é um sinal para que esses animais, né, como a gente costuma comentar com os alunos, saiam do solo
para se acasalar. Então, por isso. E eles, como eles têm esse hábito de serem atraídos pela luz, infelizmente eles acabam indo para nossas casas. E esse ciclo demora mais ou menos quanto tempo? Esse ciclo ele é anual, então, após a época chuvosa, esses animais se acasalam, a fêmea coloca os seus ovos dentro do solo, e aí esses animais se desenvolvem e aí no ano seguinte inicia tudo novamente. Então esse ciclo demora cerca de 2, 3 meses, eles vão permanecer com a gente Não, por esse aqui. ciclo é anual, ele passa durante esse estágio que a gente chama de larva durante todo o ano, e aí na época chuvosa ocorre a metamorfose. Durante toda essa época chuvosa, então, ele fica presente assim nos nossos lares, né? Ficam se reproduzindo, se alimentando. Só vão sumir quando acabarem as chuvas. Sim, porque aí eles acabam morrendo depois da reprodução. Aqui na nossa região, do Pontal, especificamente mais na cidade de Tuiutaba, a gente percebe que há incidência de algumas espécies, uma incidência maior de algumas espécies. Tem como você especificar para a gente quais as espécies que vivem mais aqui na nossa região? Eu sei que você trouxe alguns besourinhos aí para mostrar para o pessoal de casa. Então, na verdade, a gente tem várias espécies de besouros, aproximadamente 500 mil espécies. Nossa, muita coisa, Sim, né, são Vanessa? várias espécies. Por exemplo, a gente tem a joaninha, que ela é importante porque ela se alimenta de pulgões, né? Então, por exemplo, a joaninha, a gente encontra ela praticamente durante todo o ano. Mas esses besouros aqui, que a gente chama de besouros roladores, eles só aparecem nessa época chuvosa. Esse marronzinho, esse menorzinho, lá em casa tem muito. E esses pretões grandes também, a gente percebe que eles também sempre estão aparecendo por lá. Esses besouros, eles são venenosos? Se alguém colocar na boca, eles são tóxicos? Eles podem causar algum malefício para o ser humano? Não, na verdade, eles são totalmente inofensivos, né? Eles não trazem nenhuma doença, eles só têm esse inconveniente de ficar na nossa casa e bagunçar um pouco a casa. O inconveniente deles é a Isso. presença. Só deles estarem ali já estão incomodando, Mas no né? ambiente natural, eles são extremamente importantes, porque eles se alimentam de matéria orgânica e eles fazem o que a gente chama de ciclagem de nutrientes. Eles pegam matéria orgânica do solo, né, e levam para debaixo da terra. Então, por exemplo, em pastagens, isso é muito importante, porque volta a matéria orgânica para o solo. E por que a gente percebe também, professora Vanessa, que à noite eles ficam mais agitados? Ao amanhecer, durante a luz do dia, alguns aparecem mortos, assim, mesmo sem, não tendo nenhum contato com o ser humano, alguns aparecem mortos, assim, com as perninhas para cima. Por que isso ocorre? É porque eles já encerraram o ciclo de vida deles, né? Após a reprodução, então, eles acabam morrendo. Aí alguns que ainda não se reproduziram, eles se escondem em frestas, no chão, debaixo de pedras, e aí à noite eles retornam à atividade. Ok, e tem como prevenir o aparecimento deles, assim... eu não vou nem dizer para jogar inseticida, porque é uma judiação. Você acabou de falar que, inclusive, eles fazem bem para o meio ambiente, são aliados nossos da natureza. Mas, de repente, alguma... Olha só, nós temos imagens aí de uma infestação registrada numa casa aqui da cidade de Tuiutaba. Professora Vanessa, alguma vela de citronela, como, por exemplo, o mosquito da dengue, algum preventivo natural e que não faça mal para ele, mas que expila, pelo menos, que retire eles da nossa casa? A única coisa que a gente pode fazer é apagar as luzes da casa, porque aí não vai atrair esses insetos para dentro da casa. Essa é a única recomendação que a gente tem. Tá certo. Então, eles são atraídos realmente pela Sim. luz, não são tóxicos, não são venenosos, não fazem mal nenhum para o ser humano e fazem muito bem ao meio ambiente. Então, apesar de incômodos, são nossos amigos e merecem ser respeitados, Só uma né? ressalva que eu queria fazer também, Gabriela, é que é o seguinte, vários animais de estimação, por exemplo, cachorro, gato, costuma comer esses animais. Então, pedir para os donos tomarem cuidado, Então, isso porque eles podem se intoxicar. Ah, tá. Então, se os animais ingerirem esses besouros... Uma vez eu fiz uma matéria de uma criancinha que tinha ingerido. Dessa forma, se ele for ingerido, ele pode sim ser tóxico. Sim, né? Se a criança mastigar, ela pode se intoxicar, ela pode ter alguma dor no estômago, mas nada além disso. Tá certo. Então, não leva à morte, não mata, Não, né? não, de jeito Tá nenhum. certo, querida. Muito obrigada pela sua participação. Vanessa Suzuki, que é professora, bióloga, especialista em insetos, está aqui participando do Manhã Vitoriosa para falar sobre essa infestação de besouros que ocorre geralmente nessa época do ano. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, é bem rapidinho. No próximo bloco, vamos falar sobre os 50 anos do Conservatório Estadual de Música de Tuiutaba. Eu tô te esperando.